tempo em semanas por... Muito bem, então é uma função que diz o aumento da área da contaminação, pelo que eu entendi. Apresente os resultados das linhas seguintes arredondando as décimas. Muito bem. Determine o valor de A, sabendo que a área contaminada a fim de 4 semanas é igual a 4,4. Muito bem. Tu tens essa equação, tu tens essa afirmação, tu sabes o que tu tens que fazer para encontrar o A agora? O A é isso que eu não estava a perceber. Geralmente nestes exercícios eles vêm, estão no meio dos exercícios aí. Tá, vamos aos poucos. Essa equação aqui é uma equação de área, certo? Sim. Em função do tempo. O tempo passa, a área aumenta. É isso que está acontecendo nessa contaminação. O que ele quer saber é o valor desse Azinho aqui, percebeu? Sim, sim. Maravilha. Vamos aos poucos, então. Vamos escrever essa equação. A área é igual a 0,25 mais 6 ln de AT mais 1, ok? Sim, sim. Para encontrar esse valor aqui, tu não pode mais ter nenhuma incógnita nessa equação. O problema é que tu tens isso. Sim. Porém, esse valor foi informado, né? Percebeu? Ok, sim. Então tu podes fazer a substituição, percebe? Mas ainda temos o T, não? A incógnita do T. Ah, mas calma aí. Temos o T também. 4 semanas, percebeu? Ok, sim, sim. Temos o T também. Agora, essa equação, ela é dada em qual unidade, né? Isso que é o estranho aqui. Bem, na verdade, a gente pode colocar a informação de tempo que quiser, porque em nenhum momento ele falou. Ah, não, falou aqui, ó, semanas. Então, vamos usar semanas. Já que ele deu semanas, vamos usar semanas. Sim. Então, eu vou colocar 4 aqui, ok? Ok. Agora me diz uma coisa. Do jeito que essa equação está, tu já saberias encontrar o valor do A? Deixa-me só ver melhor. Temos que isolar A. Nesse caso seria 4A, não? O 4 ia multiplicar com A. Isso? 4 vezes A, depois teríamos. Tu Acho tens que que, veja, já que o A está aqui dentro, né? sim. Tens que fazer algo para que ele saia de dentro do LN. Mas para isso a gente tem que deixar o LN sozinho primeiro. Então, por exemplo, a gente pode passar esse cara para cá. Sim, podemos fazer outra vez. 4,4 menos 0,25 igual a 6 ln de 4A mais 1. Sim. E agora? Sabes isolar o A? Sabes encontrar o valor do A para mim? Se fosse eu a fazer nesse momento, eu ia também passar o LN, não? Porque eu não. Não, não é passar o LN. O LN é uma função, tá? Tu não pode simplesmente passar o LN para outro lado. Tu tens que fazer alguma coisa para que o LN desapareça. Por hora, nós podemos fazer essa subtração aqui. E não podíamos passar também esse mais que está 4A mais 1, esse 1 passar para Não, outro. tudo isso está dentro do LN. Coisas que estão dentro da função especial, tu não podes passar, entendeu? Ok. Percebe? Sim, sim. Tá percebendo o que eu fiz aqui? Eu fiz as substituições e estou Aqui, isolando os números primeiro, né? sim, estou a perceber. Beleza. Então agora tu tens que fazer essa divisão aqui. Quanto é que dá essa divisão? Posso usar a calculadora? Pode. Deu 0,69 ou 691. Deu uns outros dígitos. Vamos chegar com 0,69. Entendi. Bem, tu vais a me dizer que a divisão deu quanto, então? 0,69.
Pronto. 0,69. Então, 0,69 é igual a ln de 4A mais 1. Sim, desculpa, pessoal. Vou Tu tens que tirar o som de um dos dispositivos, tá? Sim, sim. Senão fica dando microfonia. Agora sim. Então agora eu vou te dar uma dica. Fala alguma coisa para ver se o microfone está funcionando. Ah, já está. Já? Acho que Sim, dá para está. ouvir, não? Qualquer coisa, coloca ele mais perto aí. Ah, tá. Clica Tá nesses 3 pontinhos aqui embaixo, tá? Do Google Meet. Clica neles. Uhum. Depois clica em alterar esquema e depois destaque. Acho que... Ok. Ficou um pouco Já. maior, né? Tu também Sim, sim. podes desligar tua câmera e clicar nos 3 pontinhos que aparecem no quadradinho da câmera desligada, minimizar. Tu também podes dar 2 cliques na tela, isso é muito importante, porque senão às vezes a imagem corta. Então dá 2 cliques para deixar em tela cheia, tá bom? Já está. Já está? Já. Também pode, se tu quiseres, segurar a tecla Ctrl, seguras a tecla Ctrl, fica apertando menos. Segura Ctrl, aperta menos, isso melhora um pouco a visualização também. Muito bem, o que tu tens que fazer aqui agora, nesse momento, sabes? Nesse momento já temos a LN. Olha, já temos a divisão. Temos que calcular aqui a parte do LN, não? Então, não tens o que calcular, sabe? Porque tem uma letra ali dentro, não tens muito o que mudar, percebe? O que tu tens que fazer é propriedades. Existem propriedades que fazem as coisas saírem de dentro do LN. Distributivo, sim. Não é bem a distributiva. É uma propriedade que a gente usa em logaritmos. Tu tens que conhecer as propriedades de logaritmo, tá bom? Eu não sei se tu conheces elas, mas tu, por Não, exemplo, se não for vi. no Google agora, propriedades logaritmos, tu tens que saber elas, tá? Assim, essas provas, elas são mais fáceis que o exame nacional. Ah, Porém, tens que saber as propriedades. Isso eles cobram bastante. sim, sim. Tens que saber todas as propriedades. Quero dizer, no exame nacional tu vai ter questões muito complexas para resolver. Muito complexas mesmo. Agora, aqui elas não são complexas, porém tu tens que saber as regras, Sim. tá bom? Eu acabei de te enviar no WhatsApp as regras de logaritmo. O ln, ele é um logaritmo, tá bom? Sim, sim. Então, agora tens que entender uma coisa. Que o ln, ele é um logaritmo, então todo logaritmo tem uma base. A base desse logaritmo é a base e. Existe um número chamado e, que é o número neperiano. É um número especial, tá bom? Sim, sim. Agora, se tu olhares aquela ficha que eu te enviei, tu Eu vais ver tô... uma coisa muito legal. Tu vais ver a penúltima regra. Olha Não, essa regra aqui, ó. Essa regra vai resolver teu problema. Por quê? Porque ela te diz o seguinte: se tu tiveres um log numa determinada base, tipo o que a gente tem aqui, porque nós temos um ln, certo? sim, Aqui ele usou a letrinha A, nós temos o E. E tu pegas esse log e coloca ele elevado nessa mesma base, olha o que acontece. Corta, tá vendo? E sobra só quem estava dentro do log. sim. Isso é importante porque a gente quer justamente quem está dentro do log, percebeu? Sim, sim. Então fica log de X apenas? Não. Log de X esquece, nós estamos brincando com esse aqui. O que nós Ah, temos que fazer é esse ln desaparecer. E pela propriedade, se eu colocar a mesma base na parte de baixo do ln, eu faço ele desaparecer. Como sim. aqui tem um e escondido, eu coloco o e aqui, e se eu coloquei do lado direito, eu tenho que colocar do lado esquerdo também, percebeu? Sim. Então agora aqui, ó, é propriedade, percebeu? Corta. E sobra Pronto. só quem tá dentro. Sim. Tu moras onde aqui em Portugal? Estou no Porto. Ah, aqui perto, eu moro em Braga. Ah, sim, bem próximo. Braga é a cidade que mais tem brasileiro fora do Brasil. Eu pensava que era o Porto até. Tem muitos aí, é? Também tem muitos brasileiros. Eu fui para Lisboa, lá tem muito indiano. Muito indiano lá. Ah, tem nos Ubers, então, sim. É. Ah, mas aí eu vi bastante angolano também. Aqui também tem bastante.
Mas aqui, agora, vieram mais esse ano para o Porto, porque geralmente era mais em Lisboa mesmo. Em Braga Ah, é? também conheço algumas pessoas, sim. Sabes que lá em Lisboa o apartamento tá caro, né? Como é que se chama? A Tá, renda? Acho que é a renda, né? tá. Mesmo aqui no Porto agora já ficou mais caro. É, sim, sim, tá muito caro. Eu tô pagando 600 euros aqui, acho caro. Mas é caro. É caro. Então agora falta pouco aqui para tu encontrar o valor do A, tá bom? Tu tens que fazer essa conta aqui na calculadora. Isso aqui só dá para fazer na calculadora. Tua calculadora tem uma letra E em algum lugar. Procuras ela aí, tens que saber fazer ela, tá? Por exemplo, aqui na minha, tá aqui o E, ó. Clico no E, agora eu posso clicar aqui, elevado a 0,69. Ele me disse que é mais ou menos 2, tá vendo? Aproximadamente ali 2. Sim, dá 1,99, tá 2. Pronto. Então, vamos lá. Então, qual que é o valor do A? Encontre o valor do A para mim aí, por favor. Agora já podemos passar para o outro lado. Depois, o A, aliás, o 4 passa a dividir. Deixa-me só ver. Zero mais menos 1. Acho que dá 0,25. Ah, hum, muito bem, deixa eu anotar aqui. 0,25? Sim, Isso. Opa. Boa, meu querido. Isso aí. Então, tu acabou de encontrar o valor do A. Agora tu tens que encontrar o valor do quê? Vamos ver, né? Nem sei. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. acho que era o. Deixa-me saber. Vamos ver a B. Determine o aumento da área contaminada durante a sexta semana. Pronto. Ah, olha só, tem um detalhe na pergunta bem interessante, né? Ó. Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos focar em resolver as contas. Determine o aumento da área contaminada durante a sexta semana. Esta semana, sim. Então ele não quer saber qual foi o tamanho da área contaminada na sexta semana. Ele quer saber quanto que aumentou na sexta semana. É diferente, percebe? Sim. Muito bem. Então, por exemplo, né, tu estás aí com a tua conta do banco, tu pensas assim, quanto que aumentou essa semana o meu dinheiro no banco? Tu vais fazer a comparação com o quê? Com a semana passada? Não é mesmo? Sim. Pronto. Então, o que ele está pedindo aqui na prática é o valor da área na sexta semana menos o valor da área na quinta semana. Percebeu? Sim. Essa é a lógica. Normalmente a gente chama isso de variação, ou delta, delta A. Deves lembrar disso do secundário. Sim, sim. Então agora, ó, eu fiquei um pouco preocupado com as dúvidas que tu tivesse aqui de isolar coisas e tal. Isso é para ser fácil, tá? Quando que é a tua prova? Tá para dia 11. Logo, logo, então, né? Sim. Pronto. Então tá. O que tu tens que fazer agora? Tu tem que encontrar as áreas, tanto para t igual a 6 quanto para t igual a 5, tá bom? A Sim. coisa é que agora tu sabes qual é o valor do A. Na calculadora eu já tive exercício semelhantes a esse. E agora, como só temos que achar o valor do A, se eu colocar estes dados na calculadora gráfica e assumir também o valor da sexta. Deixa eu ver. Se colocares a equação na calculadora gráfica, talvez ela faça assim. Mas eu não sei configurar a tua calculadora, tá? Cada calculadora é um esquema. Sim, sim. Agora temos o T. A sexta semana seria, e temos que substituir o T por 6 apenas. Perfeito, isso mesmo. Sim. Tu podes fazer isso para mim?
Sim, sim. Hum, 5,74. Mas, 5,74? sim. Beleza, deixa eu anotar aqui. 5,74 quando o T é 6, então. Sim. Então agora se tu encontrares a semana passada, ou seja, T5, só fazer a subtração e pronto. Ah, tá. Aqui já fica mais fácil. A primeira parte é que eu não estava mesmo a perceber. Não estava a perceber. Que tu não sabias as propriedades, né? Sim, sim. Podemos passar já para outros exercícios, tá? Ah, se tu sabes fazer, então tá bom, né? Sim, Confia. não, essa já sei, era a primeira parte. Eu não sabia que tinha que usar as propriedades logarítmicas. Tá, vamos ver se tu sabes agora fazer essa, então. Parece ser parecido. Temperatura do ambiente é dado, ó, por uma função agora que não é logaritmo, é um exponencial. Mas a ideia para ser a mesma. Determine os valores da temperatura ambiente da cozinha, a hora da abertura e a hora de fecho. Bem, a temperatura depende do tempo. E a abertura do tempo se dá às 6 horas e o fecho às 24. Sim, Certo? eu por acaso fiz esse exercício, não sei. Tá certo. Só que tem um problema aqui, né? Porque se não tem nada errado, está dizendo que o tempo varia de 0 a 18, A 18, certo? sim. Sim. Por quê? Porque a coisa está desregulada, vamos dizer assim, né? Tu não podes vir aqui e colocar 6 no lugar do X. Porque as 6 horas não é o valor que tu tens que colocar lá no X para representar as 6 horas de fato. Porque se fosse assim, como é que tu colocarias o 24 aqui? Tem como, né? Uhum. Porque só vai até 18, Vai até percebe? 18, sim. Agora me diz uma coisa, quanto é que é 6 mais 18, não é 24? Sim. Pois é. Então é como se essa hora aqui fosse 6 e como se essa aqui fosse 24, percebeu? Uhum. Então quando ele está pedindo a hora de abrir, ele está querendo que tu coloque 0 ali. E a hora de fechar, ele está querendo que tu coloque 18. Tá bom? Sim. Será que tu consegues me dizer então essas duas temperaturas? Sim, já tenho aqui. Ficou até 0 deu 18,4. Mas eu tinha Certo. cometi o erro de colocar o 24. Aham. Nesse caso, na hora de fecho, tenho que calcular. 18. Tá bom? Tá bom, já sei, aí já consigo. Pois pronto. 2. Determine, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, durante quanto tempo é que diariamente a cozinha se mantém uma temperatura inferior a 20 graus. Durante quanto tempo fica 20 graus? Se tu perceberes bem, essa temperatura está sempre aumentando até as 18, né? Sim. Como é que tu faz então para encontrar em que momento, em que hora acontece os 20 graus? Será que tu sabes fazer isso? Nesta eu colocaria na calculadora gráfica o T0 ou a fórmula inicial e depois colocaria
os 20. Como é que eu fiz aqui? O X, nesse caso, o X igual a 20. E Não, não é o x igual a 20. O x, ele é o tempo. Esse 20 do problema 2 é a temperatura. Então, o 20 vem na equação aqui no lugar do T, certo? Uhum. Que ele é a temperatura. Sim, o 20 vai no lugar de T. Era mesmo isso que eu queria explicar. E depois achava a interseção. A interseção. Ah, tu podes fazer isso na calculadora, é verdade. A Sim, sim. calculadora faz interseções. Sim, nós como utilizamos muito, nós já tivemos ano passado uma aula de apoio que era para fazer o teste, só que a professora que explicava bem os exercícios na calculadora que íamos precisar, dava aula uma vez ou outra. Então tínhamos mais aulas no lápis, mas isso eu consegui aprender. E a professora geralmente diz para nós trabalharmos muito na calculadora, que a Angola nós não utilizamos, mas para aprender a manusear bem a calculadora, que no nosso teste, ou no teste para a minha universidade, aparecem muitos exercícios que temos que usar a calculadora. Então, a maior parte dos exercícios que eu faço é com base à calculadora gráfica. Entendi. A indução deu-me 6,78. Mas como estamos a falar de horas, eu coloquei, passei para 7 horas e 18 minutos. Então, tu achou 7 horas, muito bem. Sim, X igual a 7 horas e quantos minutos? 18 minutos. Pronto. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, Nesta outra é que eu não percebi muito bem o que é que tinha que fazer. taxa de 1,3. variação. Isso aí tem a ver com derivada. Ah, Sabes fazer derivada? eu não muito bem, mas acho que sim, acho que sim. Tu achas que sim? Tá bom. Ah, muito bem. Então, qual que é a derivada aí dessa função? Deixa eu pegar a função aqui. Nem escrevi ela ainda, deixa eu escrever aqui. Sabes fazer a derivada? Então me diz aí qual que é a derivada dessa funçãozinha. E, não, nesse caso não vou conseguir fazer assim. Entendi. Bem, essa é com certeza a derivada mais fácil que existe na matemática, tá? Tomara que eles não cobrem derivada lá, cara, porque é uma matéria, se tu não sabes, um pouco difícil de aprender assim em cima da hora. Mas basicamente tu tens que saber algumas derivadas de cabeça. Eu vou te enviar aqui o básico. Vou te enviar aqui. Tá aí, ó. Essas aí você tem que saber, tá? Beleza. Como é que a gente deriva isso aí? Tu tá vendo essa coisa que eu te enviei lá no Zap? Sim, estou a ver. Hum. E aí? Tá vendo que tem uma. Tá vendo que tem uma aí que tem o E? Na 5, sim, Isso. Tu tá vendo que ele tá dizendo que a derivada do E é o próprio E? sim. Portanto, a hora que tu derivas isso aí, tu vai ter praticamente a mesma coisa como resposta. Entendeu?
Agora, como é que vai ficar? Vai ficar exatamente do jeito que eu vou escrever aqui, ó. Delta T por delta tempo, 0,141, ou seja, esse cara que está aqui em cima, ele cai. Vai ficar isso, tá bom? Sempre que tu ouvir falar de taxa de variação, é isso aqui que tu tem que fazer, derivada. Só que derivada é uma fórmula. É uma fórmula, então tu tens que saber lidar com essa fórmula. Beleza? Beleza. Então, beleza. Show, muito bem. Agora, como é que tu vai fazer? Agora, beleza, agora tu já sabes o que tu tens que fazer, né? Às 16 horas. Então tu tens que colocar às 16 horas aí. No lugar de X. Exato. Aí tu vais encontrar a taxa de variação, isso mesmo. Deu 1,34, será que é isso? 1,34, mas o que, né? Tu tens que colocar a unidade certa. Graus Celsius por tempo. Ok? Sim. Beleza. Muito bem. Percebeu então a ideia? Sim, sim. Na minha cabeça estava que eu tinha que subtrair o tempo em 16 minutos e o tempo que eu tinha encontrado em cima, mas deu para perceber. Obrigado. Entendi. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Agora tem um círculo aqui. Essa aqui, como é que tu foi nela? Não, geometria para mim é um grande problema ainda aqui. Mas nesse caso deram-nos o raio, os raios. Coloquei a fórmula para achar em que tinha a base hipotenusa, sobre 2, mas ainda não consegui decifrar muito bem o que é que tinha de se fazer ou se é uma maneira mais fácil de se fazer. Porque esse exercício eu fiz com ajuda, esse eu fiz com ajuda, mas não consegui Entendi. ver bem. Porque é uma. Vamos entender o que ele está pedindo. Nossa, que a área da zona de apoio vem da função do ângulo θ, área de apoio. Onde está a área de apoio? Zona de apoio é esse triângulo aqui. Sim, aqui não. Sim. Muito bem. Como é que a gente encontra a área de um triângulo? É base vezes altura? Sim, base vezes altura. Dividido por 2? Sim. Isso. Então tu tens que encontrar quem é a base e quem é a altura, poxa. E aí? Como é que a gente encontra o tamanho disso aqui? Tens ideia? Cateto adjacente. Exatamente, tem a ver com trigonometria, cateto oposto, cateto adjacente, etc. Isso só vai ser possível de ser resolvido quando, de alguma forma, a gente entender os ângulos que tem dentro do nosso triângulo, né? Sim. Deixa eu dar um... Aqui tá ruim aqui essa imagem. Mas, de toda forma, como é que a gente pode fazer aqui? Esse ângulo θ, né? Esse ângulo θ é um ângulo que está aqui. Claro, ele desenhou aqui, mas eu posso desenhar ele aqui se eu quiser. Por que eu estou fazendo isso? Porque se eu continuar, eu vou ter um ângulo de 90 graus, concorda comigo? Sim. Se continuar, O que me dá a entender que aqui é θ menos 90, né?
Sim. Então, por obrigação, já que um triângulo, na soma dos seus ângulos, tem 180 graus, aqui vai ter que ser θ. Então, o ângulo aqui embaixo também é θ, tá bom? Sim. Muito bem. Então, muito bem. Portanto, como é que eu vou encontrar a altura? Vamos pensar na altura primeiro. A altura não é o cateto oposto? Sim, é o cateto oposto. Maravilha. O cateto oposto tem a ver com o seno, não é Sim, mesmo? sim. Isso. Então, tu pode dizer, por exemplo, que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Correto. Então, tu podes até dizer que o cateto oposto, que é o que a gente quer, vou colocar aqui embaixo. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Podes até dizer, então, que o cateto oposto, que no nosso caso é a altura, é igual à hipotenusa vezes o seno do ângulo, certo? Certo. Muito bem. Agora eu quero que tu descubras para mim, então, a equaçãozinha aqui, pela mesma lógica, da base, ok? A base será. Do cateto adjacente será cosseno sobre a hipotenusa, será? Vai lá, vai lá. Quando tu encontrares, me fala. Seno sobre cateto oposto? Ah, ah, vamos lá. Pela mesma lógica, ó, a base vai ficar análogo, é completamente análogo. Ó. Hipotenusa vezes o cosseno do ângulo, certo? Sim. Ah, muito bem. Agora, tu tens que pensar sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Esta zona é a zona aí de passagem, não? Isso. E isso tem a ver com círculo, raio, essas coisas, né? Uhum. Tu parar pra pensar, a hipotenusa da parada aqui é o raio desse círculo menor, que vai do centro até o círculo, né? Ciclo, né? Tem um raio de 10. Isso aí. Isso aí dava pra perceber, hein? Não tinhas percebido que era isso? Não. Tá complicado, então. Ah, bem, então agora tu tens todas as informações, tem os valores, tu pode tentar chegar nessa equação, tá? Tá. Da equação que ele já está dizendo que é a resposta ali. Opa. Será que tu consegue chegar naquela equação agora que eu fiz toda essa dedução para ti? Né, nessa que tá aqui no É, 2.1. aqui, ó, essa aqui, ó, certo? Tens que chegar nela. Ela é a área daquele objeto. Tu já tem a base, tu já tem a altura.
Seno sobre 2. Nossa. Tanto mais sobre 4 adjacente. Tem que lembrar, né, que a área, ó, só relembrando aqui, né? Base vezes a altura Sobre a 2. dividir por 2. Então, tu tens que substituir os valores na equação. E tu tens que lembrar que a hipotenusa é 10, certo? Certo. Então 10 vezes seno vezes. 10 vezes cosseno. Isso, mas faça o seguinte, escreva isso, tá? Porque ainda tu não me enviasse nenhuma conta hoje. Escreva isso e eu quero que tu me mandes uma foto para eu ver se a tua escrita tá certa ou não. O teu passo a passo. Ok? É. É. Ah, tu mandou aqui, deixa eu ver. Mandei no Não, mas WhatsApp. peraí. Tem algumas coisas bem erradas na tua escrita, tá? Que bom que eu pedi para tu fazeres isso. Olha só. Vou colocar aqui. Veja, tu nunca podes colocar um seno sem o ângulo do lado. Então é seno de teta, ok? Ah, sim. E se tu olhares, isso ainda não é o que está ali. Não é o que está ali. Tu tens que fazer ainda 10 vezes 10, que é 100, dividido por 2, entendeu? Ah, Seno de sim. teta, cosseno de teta. E agora sim vai aparecer o 50. Porque 100 dividido por 2 é 50. Ok? Ok. Tem uma coisa também que aconteceu aqui que é bem importante, tá? Porque aqui tá menos, certo? Por que que isso acontece? Porque o teto é um ângulo negativo. Daí menos com menos dá mais, aquela história, né? Assim, não Então percebi. Se aqui. tivesse para cima é que seria positivo, ok. Exato, exatamente. Pronto, cara. Olha, achei bem legal. Para uma primeira aula tá bem legal. Mas é bem interessante que tu. Tomara que a gente faça uma próxima aula e tu de novo me traga questões que tu tentou fazer e não conseguiu, beleza? Porque ficou bem massa isso. Tu me trazer essas questões aí. Eu creio que tem mais umas questões que acho que eu tinha assinalado, mas que o tempo não deu. Hoje não deu. Será que posso marcar para amanhã? Claro, eu Sexta-feira? vou te enviar os meus horários e tu vê o que é melhor pra ti, tá bom? Sim, não tem mais tempo. Então tá bom, meu querido. Nós nos vemos amanhã então, tá bom? Tá, então. Até, tchau, tchau. Tá, tá.